Só que essas coisas assim, essas pedras, né? Essas matas assim. E que lá habitavam animais. Eu pensava que era um buraco escuro, sem ter nada dentro, nenhuma vida dentro. Às vezes a pessoa caía dentro e ficava ali pro resto da vida. Rapaz, eu mesmo não pensava nada. Toda e qualquer cavidade que permita acesso para um ser humano e que contenha elementos que a caracterizem, né, como tal, por exemplo, um certo desenvolvimento, algumas feições internas, como as mais conhecidas, estalactites e estalagmites, um ecossistema, né, composto principalmente por uma fauna específica, acaba caracterizando essa cavidade como uma caverna, né? Mas no contexto geral são cavidades naturais subterrâneas. Em termos gerais, as cavernas de Sergipe são relativamente pequenas. Elas apresentam uso e sua importância principalmente histórica e cultural, mas também na questão da biodiversidade. Alguns espeleólogos famosos brasileiros a chamam de caldeirão de bruxa, porque a gente encontra vários animais dentro dessas cavernas, artrópodes, insetos. Outro uso também bem marcante delas é o uso religioso, né? Muitas pessoas de diversas religiões utilizam essas cavernas para prestarem seus cultos, fazerem orações, inclusive missas católicas em algumas daqui de Sergipe, algumas cavernas aqui de Sergipe já foram utilizadas. A maioria das cavernas que a gente tem, né, são formadas em rochas calcárias, é uma rocha mais predominante, né? E se forma a partir da dissolução da rocha calcária pela ação da água da chuva. Essa água da chuva ela recebe uma concentração de gás carbônico, que a transforma em ácido carbônico. Esse ácido carbônico infiltra na rocha calcária, acumula no conhecido lençol freático, né, que é popularmente conhecido, e esse lençol freático ele vai, aos poucos, vai atacando, vai diluindo, dissolvendo a rocha, formando espaços subterrâneos. Esse nível depois freático ele baixa, deixando uma câmara vazia exposta, né, e continua a ação da água em níveis inferiores. Então é esse o princípio básico de formação em rochas calcárias, mas tem outros tipos de rocha que também permite formação de caverna, mas aí são outros processos. E aqui a gente também tem outro colaborador nesse reflorestamento, que é o Anura. A ideia do curso de multiplicadores ambientais surgiu da necessidade que nós do Centro da Terra passamos a ter de retribuir todo o conhecimento que a gente estava adquirindo com essas cavernas para a sociedade e para os moradores do entorno dessas cavidades. Então, a gente, ao longo das nossas visitas técnicas, das nossas explorações, a gente notou que a caverna estava sendo muito degradada, sejam por queima de pneus dentro dela para matar morcego, ou a retirada da vegetação que enfraquecia e ajudava a erosão, né, a erosão mais rápida dessas rochas. E também o depósito de lixo, eles usam cavernas para depósito de lixo, infelizmente. Foi pensando nisso que a gente decidiu aplicar um curso de multiplicadores nos 10 municípios trabalhados no projeto Expedição Centro da Terra. Foram um pouco mais de 10 meses de curso, sendo um mês por município, com 13 aulas expositivas teóricas e aulas práticas também. A gente levava esses alunos para as cavernas, para eles conhecerem e verem de perto tudo aquilo que a gente passava em sala de aula.
Estamos agora na Caverna do Urubu, município de Divina Pastora. É uma das cavernas de maior destaque aqui no estado do Sergipe, né? O destaque é principalmente histórico, ela é a primeira caverna que tem registro, né, em pesquisas. É um trabalho de um geólogo inglês, John Casper Branner. No final do século XIX, ele cita essa caverna daqui nos estudos que ele fez, né? Inclusive, uma ilustração que ele deixa, que representa a entrada da caverna na época. E quando a gente faz a comparação atual, percebe que houve uma degradação, uma modificação dessa entrada. O Centro da Terra ele vem fazendo esse registro de todas as cavernas. E a Caverna do Urubu ela é uma das maiores, tem aproximadamente 200 metros de desenvolvimento total. E o destaque também é para a fauna que ela possui, né? Ela é detentora de uma fauna rica, né, diversificada, e principalmente em relação a colônias de morcegos. O local que a gente está exatamente agora é uma das entradas da caverna, a entrada principal que a gente utiliza para acesso, né? Ela tem mais 2 entradas, inclusive quando a gente for para o salão principal, né, que é o compartimento inicial que ela tem, a gente vai ter um pouco de iluminação natural, mas a partir desse salão se projetam outros salões que só com a iluminação artificial. Aqui na Caverna do Urubu, algo bem expressivo e característico é a grande quantidade de morcego que a gente encontra. Existem várias colônias de morcegos frugívoros, principalmente, né, que são os que se alimentam de frutos e frutas, e os morcegos hematófagos também, que são os que se alimentam de sangue. Então a gente pode perceber que ao longo de toda a caverna o chão é recoberto de guano, que são as fezes dos morcegos. Esse guano é muito importante porque é ele que vai servir de alimento para os animais que vivem nas cavernas, eles não podem sair. Estamos na Caverna Vassouras, também conhecida pelos populares como Garganta do Diabo. Ela trata-se de uma cavidade do tipo gruta. E ela tem 2 acessos, sendo o principal através de um fosso, de mais ou menos uns 6 metros de altura. Que a gente, para poder descer, a gente usa de técnicas verticais, de acesso por corda. E tem outro acesso que trata-se de um trecho bem apertado, que é o que a gente chama de quebra-corpo, que a gente faz um malabarismo, passa de uma maneira bem sofrida, mas dá para passar. Essa caverna a gente está percebendo que ela já é um pouquinho diferente da Caverna do Urubu, né, que a gente foi, ambas no mesmo município de Divina Pastora. E esse local exato que a gente está é embaixo da entrada superior, que é uma dolina, é uma depressão que se forma a partir da dissolução da rocha calcária, que é a rocha que compõe essa caverna, ou da dissolução ou do colapso do teto, blocos que se desprendem fazendo essa abertura. No caso aqui é mais provável que tenha sido uma dolina de dissolução mesmo. E ao mesmo tempo ela favorece a entrada de vegetação, umidade, né, matéria orgânica para a caverna, que auxilia em todo o ecossistema cavernícola. A degradação, assim, em termos do meio ambiente cavernícola, se dá a partir do momento que as pessoas tentam afugentar, né, moradores desse ambiente, que são morcegos, né, por causar alguns tipos de danos a criadores de animais, e com isso eles queimam pneus aqui dentro, né, do ambiente aqui da Garganta do Diabo. E isso foi que me chamou a atenção também, né, de pneu queimado, aquela questão, e eu fiquei, poxa, por que degradar um ambiente como esse, né?
Esse é o ponto mais crítico da trilha do Encantado, uma gruta do Encantado. A gente já percorreu 3 quilômetros, faltam 500 metros. E essa parte é bem íngreme, tem que ter bastante cuidado. A gente vai segurando nos troncos e literalmente arrastando a bunda. Estamos aqui na Gruta do Encantado, uma das 3 cavernas que tem aqui na Serra de Itabaiana. E ela é pequena, são uns 33 metros de desenvolvimento. A mesma característica de outras cavernas, né? Alguns morcegos, o cheiro forte de guano. A gente vai entrar agora para mostrar um pouco do que tem lá dentro, né? Então, vamos lá. No mapa final, a caverna está representada em planta baixa. É como se a gente cortasse o teto da caverna e visse ela de cima. É a medida exata que a caverna ocupa ali no terreno. Antes de ser Parque Nacional, ele era Estação Ecológica, que é outro tipo de unidade de conservação, que eu falei para vocês, mas não permitia a visitação pública. O Parque Nacional Serra de Itabaiana representa para o estado de Sergipe uma das áreas de maior importância pelo conjunto dos seus aspectos e valores naturais e culturais. O projeto Centro da Terra, ao trabalhar aqui e ao descobrir a ocorrência de caverna, para a gente significou bastante, porque não se tinha notícia antes da ocorrência de caverna em unidade de conservação no estado de Sergipe. Então foi muito importante para a gente nessa parte de conhecermos as cavernas, a vida dos morcegos dentro e fora, porque isso acabou com um mito, né, de que o pessoal aqui da região tinha do que o morcego fazia, do que não fazia, né, e também ajudou a gente também para, quando levar o nosso visitante para dentro da caverna, saber qual é o tipo de morcego que está ali dentro, qual a alimentação através das fezes, o que eles fazem no bioma geral aqui do Parque Nacional Serra de Itabaiana. De rocha dessa caverna, ela difere das outras cavernas que a gente já visitou, que são rochas calcárias. Aqui a gente tem o arenito, que a principal característica é essa fragilidade, né? Essa facilidade que tem de desmanchar, como a gente consegue ver aqui, ó. Por isso que a gente vê que a caverna não é tão ornamentada assim com essas formações naturais. Algo bem interessante que a gente encontra aqui na Casa do Caboclo também é esse corpo d'água, a presença desse corpo d'água, onde inclusive foram coletados espécimes de bagres pelo Laboratório de Estudos Subterrâneos da Universidade Federal de São Carlos, e eles estão em processo de identificação. Eu achava antes que caverna era só um buraco. No meio do nada tinha um buraco, às vezes a pessoa caía dentro e ficava ali pro resto da vida. E depois do curso do Centro da Terra eu aprendi que caverna é um local que
feito por muitos anos, teve um trabalho todo da natureza. E tem várias cavernas assim que eu vi em vídeos que são lindas. Eu só conheço essa. Mas assim mesmo eu já acho ela muito bonita. Perceber, né? Essa caverna aqui ela é estreita, então acaba acontecendo que os morcegos acabam esbarrando na gente, né? Por não terem muito espaço para se locomover, porque a gente acaba estressando eles com essa luminosidade. Eles enxergam bem, mas além da visão, eles também têm um sistema de ecolocalização, né? Onde eles emitem um ultrassom que nós seres humanos não conseguimos escutar. Eles usam essa ecolocalização para conseguir detectar as suas presas e terem mais sucesso na sua alimentação. E essa proximidade que essa caverna tem do rio Sergipe, em época de inverno, quando a vazão do rio está maior, a maré ela influencia no lençol freático, que aqui abaixo da gente tem uma lâmina d'água, e aí o nível d'água do rio, quando sobe muito, aí essa lâmina d'água ela sobe também. Aqui nesse ponto da caverna fica uma poça d'água, assim, que não está nessa época, porque a gente está no período de estiagem já. Renaldo. Cadê a caverna? Como é que tá? Vamos lá, né? Onde é que a gente vai lá? Essa sereia eu nunca vi. Diz que tem, mas eu não vi. O povo já tentaram, já viu alguém, mas só que ninguém nunca pegou. Eu mesmo não vi. Diz que tem, mas eu não vi. Então, mas o povo já entrou, também não vi. E alguém, se alguém pegou, eu não sei. A gruta que nós estamos aqui, esse complexo todo que é a Pedra Furada, né? O pórtico da Pedra Furada que a gente já passou, e essa toca que, de acordo com a lenda, né? O pessoal fala que ela tem uma conexão com a igreja da Comandaroba, que haveria um túnel secreto aqui, que dava acesso. As pesquisas que a gente fez, né, mapeamento, tudo, a gente nunca encontrou nenhum indício, né, de que desse veracidade a essa lenda. Mas, claro que a configuração aqui desse compartimento, algumas marcas da ação da água, né, que contribui na formação da caverna, sugere sim que tinha uma continuidade maior. Até na década de 90, se eu não me engano, no final da década de 90, a prefeitura, na época, contratou uma equipe para fazer uma escavação mesmo aqui, para retirar essas camadas de solo. Então, eu cheguei a presenciar essa escavação. O nível do solo atual não é o nível que tinha antes da década de 90. Então, foi retirado mais ou menos uma camada de 1 metro de solo daqui, na tentativa de encontrar essa passagem secreta. A Gruta da Pedra Furada é a mais famosa, porque ela fica no meio da primeira residência dos jesuítas, né, e a segunda residência dos jesuítas. Então aqui, nessa caverna, nessa gruta, era onde os jesuítas ficavam, faziam as suas orações, fugiam também dos índios. Então aqui nessa gruta realmente tem muita história. Depois do descobrimento e o mapeamento de todas elas, a visitação começou a crescer ainda mais.
aqui nesse espeleotema aqui, que é tipo uma coluna, a gente vê que teve esse fraturamento aqui que foi há muito tempo. A gente vê isso porque já tem aqui informação uma pequena estalactite, tipo canudo de refresco, crescendo por cima de outro espeleotema. Antigamente eu não sabia, chegava na caverna, começava a quebrar o pau no morcego, pronto. E hoje em dia, com esse curso que eu fiz, eu aprendi muito. Sempre a gente está conscientizando a população, né? Para não matar o morcego, para não chegar a tocar fogo na caverna, que pode prejudicar. Não jogar lixo. Aqui antigamente era cheio de lixo. Quando eu fiz o curso estava cheio de lixo aqui. Hoje está até melhor, né? Eu aprendi com o Grupo Centro da Terra que aqui não é como o povo falava, não é pedra, é um abrigo sobre rochas que tem a imagem de Horácio Ora, que na verdade o povo falava que era uma imagem de um padre, que quando era noite de lua cheia acendia, mas na verdade quando eu passei a fazer parte do Grupo Centro da Terra, eu percebi e vi que era a imagem de Horácio Ora. A Caverna dos Aventureiros, ela é uma das cavernas mais interessantes no estado de Sergipe. Ela possui 198 metros de desenvolvimento total e em toda a sua extensão há a presença de água. Uma lâmina d'água de aproximadamente 1 metro de profundidade e em toda o seu desenvolvimento, essa água ela preenche certos condutos, né? A caverna em si é um conduto estreito, uma fenda, é muito estreita e por conta disso e da presença de água, ela é uma das cavernas mais difíceis de ser explorada aqui no estado. É uma lâmina d'água que forma um riacho, um córrego, na verdade, que deságua no rio Cotinguiba, que é um rio importante no município. E por conta dessa água, dessa presença de água, a gente também tem algumas espécies de peixe, alguns camarões e já foi identificado até caranguejo dentro dessa cavidade. Então ela é uma das mais interessantes em relação à fauna, à presença de água e ao grau de dificuldade para a exploração interna. Essa caverna é conhecida pela população local como Furna do Flecheiro e tem como sinônimo Gruta da Miaba. Ela foi identificada assim porque fica na Serra da Miaba, no município de São Domingos, no agreste sergipano. E ela tem um pouco mais de 200 metros de desenvolvimento. Ela não foi topografada, mas durante o trabalho de exploração a gente pôde fazer algumas medições que aferimos esse desenvolvimento dela. É uma cavidade do tipo gruta, isso, tem a predominância horizontal. A gente vai dar uma explorada melhor, mas já dá para perceber isso com certeza. Enquanto isso eu vou fazendo um croquis aqui de olho, já que a gente não vai topografar ela. Então eu vou fazendo... Ótimo, já dá uma boa caracterizada. Predominantemente horizontal. Mas ela tem... Então, Rafael, vamos coletar informações aqui dessa extremidade da caverna. Você vê que aqui é bem mais ornamentado e o desnível é bem grande. Deve ter coisa interessante lá embaixo. De repente ela desenvolve, tem algum conduto ali. Tem mesmo, então muito promissor. A partir desse ponto da caverna a gente vai passar por trechos mais estreitos e teto baixo.
então a gente não tem como ter acesso com as câmeras maiores. E aí a gente vai levar essa câmera aqui e apenas iluminação do capacete e um LED para poder iluminar essa parte mais difícil. Tem algumas formas de passar, cada um tem o seu jeito, mas é interessante observar a plástica corporal do caminhamento na caverna, da exploração na caverna. Muita gente acha que a exploração é só, que caverna é só andar em pé, que a gente não vai se arrastar e tal. Mas a gente precisa passar por isso também e, na verdade, é uma das melhores coisas na atividade de espeleologia. Eu já gostava de coisas assim, ambientais, porque como eu faço geografia, né? Mas depois do curso foi que eu comecei a me preocupar, né? E a questão agora é preservar as cavernas. Estamos na Pedra da Arara, um atrativo natural relacionado a cavernas que fica na divisa de 3 municípios, São Domingos, Lagarto e Macambira. Vários cientistas de diversas áreas têm buscado essa Pedra da Arara por diversos atrativos aqui. São os espeleólogos, como nós, por conta da Toca das Araras, e geólogos de diversas universidades e instituições do Brasil e do mundo. A pedra até é boa do cara tomar de conta, dá até pro cara, pra uma família morar dentro, mora. Não tem outro que não conserva, joga bagaço, joga lenha dentro, fogo, tem lá acender o fogo dentro que nem se arranchou gente. Os trabalhadores que iam trabalhar lá, né, não levavam plástico nenhum, aí só moteava dentro da caverna, ficava lá dentro mesmo trabalhando e cuidando dela, acendendo o fogo, dormindo dentro dela mesmo da caverna. Os trabalhadores que iam trabalhar. Essa caverna tem algo que posso chamar de vantagem, assim, no sentido mais pedagógico, como foi no curso de multiplicadores. Aqui a gente pôde explicar bastante sobre a parte biológica e sobre a formação de cavernas, formação de espeleotemas, como a gente pode ver nessa parede de cá, algumas estalactites, cortinas, escorrimentos, que são essas formações aqui. A parte biológica também foi bem retratada aqui. A gente encontra a maioria dos morcegos aqui nessa caverna são frugívoros. E das interações com os animais acidentais que a gente... Acidentais não, animais que vieram para cá em busca de alimento, como a jararaca, como o saruê. Então deu para exemplificar bastante o que foi aprendido no curso teoricamente. A caverna serve como refúgio para muitos animais e às vezes aqui do lado de fora demonstra muito perigo para eles e eles procuram refúgio dentro da caverna e acabam se escondendo aqui dentro. As informações levadas até essa comunidade, transmitida por esse grupo e sendo multiplicada pela comunidade, com certeza vai trazer muitos benefícios. Trabalho de prospecção, a gente descobriu a Toca da Fenda e a divisa estadual. Rafael entrou aqui na Toca do Aterro. E a Funa de Saco Grande, que foi a mais recente, agora no início do ano a gente esteve lá. Foi indicação de Seu Antero, que é o proprietário da área lá do Abismo de Simão Dias, né?
Estamos aqui na Gruta do Pórtico, né? Na verdade, essa formação rochosa, né, que tem esse aspecto de arco, né, o ponto de pedra, lembrando um portal, né, por isso o nome Gruta do Pórtico. A cavidade em si, ela é bem menor, ela está logo aqui abaixo, naquela parte escura, né, onde tem, por exemplo, um pequeno salãozinho com a concentração de morcegos. Essa caverna ela é uma das cavernas aqui de Simão Dias, e ela se destaca bem na questão principalmente da vegetação. Ela tem uma pequena faixa de vegetação em seu entorno e até dentro desse pórtico, que é o resquício de caatinga, né, que ainda resistiu nos pastos que tem aqui no entorno da maioria das cavernas. Estamos na Toca da Raposa, uma das cavernas mais importantes do estado de Sergipe. Tanto pelo seu desenvolvimento de 305 metros, sendo uma cavidade do tipo gruta, por ter sua predominância horizontal. Essa caverna tem grande importância paleontológica, pois em determinada parte dessa caverna foram encontrados fósseis de animais de megafauna pleistocênica, que são aqueles animais do tipo de preguiça gigante, tatus gigantes. No caso aqui foram encontrados um gliptodonte, que foi uma espécie de tatu enorme, do tamanho de um fusca. Essa é a parte mais de difícil caminhamento na caverna. Aqui a gente teve um trabalho de mapeamento bem mais demorado, né, por conta desses condutos estreitos, bem sinuosos e com bastante teto baixo, muito guano, que dá para perceber uma quantidade de sedimento, né, misturado com muito guano. Algo que chama a atenção nessa caverna é o fato dela ter uns 4 patamares, ou seja, 3 além desse que a gente está. Você vê que logo acima da gente vai ter como se fosse um segundo pavimento. A caverna continua com um conduto em cima desse aqui. Se hoje tomar consciência que tem que conservar para que os nossos netos, os nossos bisnetos possam também ver uma beleza como essa, é muito mais importante do que você ficar só, eu tenho uma caverna, e não proteger. Quando eu ouvia falar de caverna, eu pensava que era uma grota muito deserta, um buraco muito ruim, que tivesse muitas coisas dentro, muitos insetos, muitos aroeiros, morcegos. Eu pensava que eram essas coisas. O abismo de Simão Dias, regionalmente conhecido como Furna do Dorinha, né, ele é o único abismo aqui no estado de Sergipe, que é o caso desse, ele aproximadamente 50 metros de desnível total. Para desenvolver os trabalhos na Furna do Dorinha, a gente precisa utilizar de técnicas verticais, então a gente precisa de cordas, de mosquetões, de fitas, de ancoragens. Primeiro eu desço fazendo toda essa equipagem, fazendo a ancoragem aqui equalizada em 2 pontos, depois eu faço uma outra ancoragem logo na primeira árvore aqui. Depois a gente tem mais um estágio que a gente faz outro fracionamento e mais 2 patamares abaixo, completando 4 estágios. São formações que dá pra gente ficar em pé, então dá pra a gente se dividir e ficar em estágios diferentes, então isso possibilita os trabalhos de
de coleta de dados, para o mapeamento topográfico, para a caracterização ambiental da caverna. A primeira vez que a gente desceu nesse abismo, a gente deu sorte de encontrar no interior dele uma fenda encaixada a 2 metros do nível d'água, a carapaça de um quelonoide, que é o nome científico do popular jabuti, né, ou cágado, que a gente conhece, e estava em processo de fossilização. A trilha para chegar na Pedra Grande, ela é bem complicada, bem difícil, porque ela se encontra no topo de uma das serras e para se chegar nela tem alguns trechos bem íngremes, a gente passa por propriedades particulares também. A gente tem que estar sempre abrindo cercas, pulando algumas delas, inclusive. A mata e a trilha se tornam até um pouco mais perigosa por causa dos espinhos, por causa da vegetação, né, que já é adaptada para o clima seco. Então isso dificulta bastante a chegada até ela. Durante o curso, nós abordamos temas como paleontologia e arqueologia. E quando a gente falou e mostrou para os nossos alunos as pinturas rupestres existentes em algumas partes daqui do Brasil, eles mesmos nos chamaram a atenção para uma pedra grande, que fica localizada aqui na Serra dos Macacos, no povoado dos Macacos também. E eles disseram pra gente que tinham tais pinturas, né? Então nós viemos até aqui. Infelizmente ela está bastante apagada, mas conseguimos registrar com o IFAM no começo do ano de 2015 e ela já está catalogada como um sítio arqueológico. O que é caverna que eu nunca vi, né? Não? Era pequenininho, velho. Aí agora, eu pensava que eram essas coisas assim, essas pedras, né? Essas matas assim. Aí eu saía, aí como eles vieram aqui, eu fiz o curso mais eles aí, né, não? Aí aprendi muita coisa, não? Saí nas matas, reparando nas coisas. Muitas cavernas já sei, né, não? Sei essa daqui, sei do Bocorão Escondido, sei do Fermoso, e tem mais aí, por fora, né? Estamos em Canindé do São Francisco, sertão sergipano, em plena Caatinga. Foram identificadas 13 cavidades, né, naturais, 13 cavernas, sendo que só 12, né, das 13, as 12 estão concentradas aqui na Fazenda Bela Vista, que é onde a gente está agora. O destaque para essa região, né, dentro do contexto da espeleologia, é esse afloramento aqui, né, esse abrigo sobre rocha com essas pinturas rupestres. Então, que está associado a todo esse patrimônio espeleológico que a gente identificou aqui no município de Canindé. Eu comecei a seguir ambiental em 2005, fiz o curso, só que eu não tinha noção do que era uma caverna, do que era um ambiente confinado como uma caverna. Quando eu comecei a explorar a parte de Caatinga, entre cavernas, antigamente os mais velhos eles não permitiam que as pessoas entrassem nas cavernas, por motivos de lendas, de bichos dentro das cavernas, a gente não entrava, por medo.
A caverna para mim é um ambiente assim muito misterioso, por ter essa característica escura, né? Mas assim, quando a gente vai adentrando e conhecendo as formas de toda a sua estrutura, as estalactites, estalagmites, os animais que vivem aqui, você fica deslumbrado. Então a caverna é um ambiente muito interessante e que assusta, mas quando você vai descobrindo, você fica mais apaixonado, né, em conhecer esse ambiente.